E aí, galera, beleza? Então, vamos falar um pouco mais de filosofia. Agora a gente vai ver a filosofia depois daqueles grandes mestres gregos, principalmente depois de Platão e Aristóteles, Sócrates e companhia limitada, né? Quem que vem depois, né? Esse período que vem depois, principalmente após o fim das cidades-estado independentes da Grécia, né, é o período helenístico, né? O que quer dizer o período helenístico? Período que vem depois da Grécia, aquilo que é decorrente da Grécia. Então, o estudo da helenística, né, dos povos helenísticos, consiste basicamente, né, da gente estudar a cultura helenística, ou seja, aquela cultura que vem da cultura grega, que ela é decorrente, descendente da cultura grega, né? Que ela consiste em cultura grega em si, ou helênica, né? Então, cuidado, né? O vestibular gosta de encher seu saco com isso, com helênica e helenística, né? O que é helenística? Que vem do helênico, ou seja, que vem do grego. Bom, até fiz aqui um Zé Barbinha, não sei se dá para ver aqui, ó. Passar a mão na barbinha dele aqui. Ele é um grego, né? Grego barbudinho aqui. E cultura oriental, né? Aqui eu fiz um olho de Horus, né? Para vocês perceberem que não é a cultura oriental do sentido da China, do Japão, né? Da Mongólia, da Coreia, desse Oriente mais extremo. É o Oriente para os gregos, né? Para a referência da cultura grega. Então, são aqueles povos, né? Que são os persas, são os hebreus, são os egípcios, né? Esse é uma figura da cultura egípcia, os persas, né? Os babilônios, os mesopotâmios em geral. Então, quando você tem a expansão da cultura grega, que é levada por Alexandre o Grande, né? Você tem a mistura da cultura helênica, né, com a cultura oriental. E essa mistura, né, esse caldo resultante é a cultura helenística. Tranquilo? Então, o que essa cultura vai levar do pensamento grego, né? Ela vai levar algumas questões racionais, principalmente que foram trabalhadas por Platão, Aristóteles e Sócrates, mas ela vai incorporar alguns elementos, principalmente do misticismo das culturas orientais, do misticismo persa, né, do misticismo grego. Não que essas religiões não tenham nada de racionalidade, elas têm, mas elas vão se misturando e criando uma cultura nova. Bom, após as invasões macedônias, né, ou seja, as invasões dos povos macedônios ou macedônicos, a gente vai ver Filipe II e depois seu filho Alexandre o Grande conhecendo a cultura grega. Alexandre o Grande foi educado por gregos, né, por Aristóteles principalmente, e ele vai misturando com essas culturas. E depois desse império, o que acontece? A gente vai ter novas realidades e novas ideias. Não é mais a realidade da polis grega, né? Não é a realidade da democracia grega. É agora uma realidade de um império multiétnico, multicultural, né? E você tem outras ideias também misturadas. Bom, você também tem uma menor preocupação em explicar o mundo, cada vez menos a preocupação que Aristóteles tinha, né? De tentar mapear o mundo do sensível, vai se esvaecendo. Agora, a maior preocupação é com as reflexões morais. A maior preocupação é na sua vida prática. Como eu, como pessoa, vou me portar, como eu vou viver uma boa vida, né? A gente vai ver alguns filósofos aqui, né, que vão principalmente tentar mostrar como se vive a vida. Epicuro, né, no século IV a.C., ele vai ter uma filosofia que a gente vai chamar de epicurismo, que é uma vida que tenta pensar sempre, né, nos nossos prazeres. Mas cuidado, epicurismo não é hedonismo. Hedonismo é a busca por prazer a qualquer custo, o prazer carnal, o prazer da gula, né, o prazer do sexo, o prazer da bebida, da felicidade a qualquer custo, né? Epicuro não é defensor desse tipo de prazer, que ele chama de um prazer grosseiro, que é um prazer do corpo. O Epicuro, ele pensa que a gente deve ter os prazeres nobres, né? Que é basicamente liberdade dos sofrimentos da alma e do corpo, né? Uma vida sem sofrimento, né,
É a vida ideal. Então, como que você evita esses sofrimentos, né? Você vai buscar a ataraxia, né? Ou a tranquilidade, a busca por essa tranquilidade. Mas como que a gente chega nessa tranquilidade? Principalmente a tranquilidade da alma, né? Tranquilidade da alma você chega através de muita reflexão, né? De conhecer a si mesmo. Isso também é conhecido como filosofia. Filosofia e a racionalidade filosófica vai trazer essa tranquilidade que vai trazer o bem viver, né? Então vejam que ele não está querendo explicar o universo, ele está querendo simplesmente se sentir bem, né? Chegar no final do dia, ficar tranquilo, chegar no final do dia, saber que você teve um bom dia, viveu da maneira correta e principalmente, né, viver com um certo equilíbrio do mundo, tá? Bom, nem sempre as pessoas concordam com o Epicuro, né? Zenão, que é um dos filósofos do estoicismo, né, vai pensar outra coisa, né? Ele acha que a vida bem vivida é a vida racional. Você tem que entender o mundo racionalmente. Por quê? Entendendo o mundo, você entende a natureza. E para Zenão, a natureza, né, ela é uma coisa que você não consegue mudar, a natureza das coisas. Obviamente você consegue derrubar uma árvore, né, mas você não consegue transformar a árvore em ouro. Então você tem que pensar racionalmente para entender como pacificamente você vai se adequar a isso. E ainda mais, você vai se adequar a um negócio chamado destino, né? Como você aceita o seu destino, né? Mas aceita racionalmente. Então, sua vida é sofrida, tudo bem, você tem que valorizar esse sofrimento, tem que entender esse sofrimento e tem que perceber que esse sofrimento, né, é o seu destino. Então, o Zenão, os estoicos, eles pensam muito no fatalismo, né? Existe uma coisa que está lá colocada na sua vida, né? E você tem que racionalmente entender o melhor jeito de absorver e não ficar lutando com isso, não se revoltar. Tudo isso é a corrupção da alma que vai levar a uma vida infeliz. E o terceiro filósofo que a gente vai ver desse período, né, é o Pirro. O Pirro, ele vai ter uma escola de pensamento, um tipo de filosofia que a gente vai chamar de ceticismo, né? Quem é o cético? É aquele que duvida e examina, né? Isso é uma diferença importante, não é só duvidar, mas você busca pela verdade. Então, primeiro de tudo, Pirro parte do pressuposto que o espírito humano ele é limitado. Então, como você é limitado, a sua visão, a sua audição, né? O jeito que você sente o mundo, o jeito que você vê e entende o mundo é limitado. Então você pode ser enganado, você pode achar uma coisa que na verdade é outra, né? Então, qual que é a melhor postura filosófica? Melhor postura filosófica, o mais sábio, é duvidar, né? Então, duvide de tudo, pergunte sobre tudo. Será que é isso mesmo? Será que isso está funcionando? Só que a dúvida não é aquela dúvida geral. Você não vai lá e perguntar o que é isso e vai embora. Não. Você pergunta, mas porque você quer examinar, você quer saber, você está numa busca da verdade, né? Então, você deve buscar na verdade em tudo. Isso é ser cético, isso é seguir o ceticismo, beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre um pouco o que está acontecendo na filosofia no fim do Império Romano, o que a gente chama de antiguidade tardia, beleza? Até lá!